Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Hoje ficou incumbida a mim falar um pouquinho sobre o capítulo 14 do livro O Amanhecer de uma Nova Era, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografada, pelo irmão Divaldo Franco, onde refere, esse título desse livro, onde refere a transição planetária pela qual passa o nosso planeta, e trazendo como tema para esta noite as elucidações preciosas e indispensáveis. E é bem pertinente, né? Que elucidações preciosas são essas, indispensáveis para o nosso ser, para a nossa alma que anseia essa mudança, esse processo de regeneração em que o planeta Terra está passando e realmente precisa passar, né? Porque, como nós sabemos, é um ciclo novo que se inicia, assim também como a nossa vida, né? Como a nossa vida é um ciclo, é cíclica, assim como a natureza também, e devemos olhar para essa mudança, para essa transformação, mesmo que dolorosa, porém indispensáveis, né? E no tema do livro, né, onde o benfeitor traz, um benfeitor afável, propõe um encontro na sala mediúnica, isso em um centro espírita, trazendo a mensagem dos preparativos para a nossa excursão, o que precisamos fazer para elucidar, né, questões do nosso planeta Terra. Então ele traz a mensagem dos preparativos para a nossa excursão, de uma forma objetiva, para atender às necessidades de urgência no movimento espírito, mesmo também sem preocupar a casa, né, detalhar situações. Porém, ele informou que o fermento do mal, como ele fala no livro, o fermento do mal havia se espalhado por diversos núcleos do Brasil, assim também como em outras nações, mas que todos estão recebendo as bênçãos do Consolador, o amparo do Consolador, e os grupos de outras casas espíritas também receberam as orientações conforme o auxílio dos céus, né? Do que estava por vir, do que estava acontecendo no planeta. Isto não vem de agora, esse processo de mudança, de transformação, de regeneração no nosso planeta, já vem sendo aos pouquinhos vivenciado aqui no nosso planeta, e se percebermos bem, realmente, de fato, sim, né? Não foi agora só com a pandemia, claro que isso foi um boom para nós, né? Que nós estávamos esperando isto, mas como eu disse, são elucidações preciosas, indispensáveis para o nosso aprendizado, para o nosso burilamento do nosso espírito, da nossa alma, do nosso ser, enquanto essência, enquanto centelha divina. E apesar dessas orientações, né, que esse benfeitor fez, passada pela espiritualidade, que trazia mensagens profundas acerca da situação do nosso planeta, houveram também perigosas infiltrações dos assistentes que ajudam, né? Lá no livro fala que esses assistentes que ajudam o celebrante, ou seja, aquele que está à frente do serviço, né? Também, e assim, o que eu pude ver bem nesse livro é que tem uma
uma questão também muito assim, do que está acima estar baixo, né? Então, para olharmos bem para a questão sobre da nossa energia, e estava sobre a injunção da perversa interferência de irmãos que não querem o bem, que não querem a melhoria deste planeta. Assim também, como eu digo, é a lei da reciprocidade, né? A lei onde você faz a causa e aí você tem também uma consequência para esta causa, né? E este capítulo, ele nos alerta sobre os nossos pensamentos e as nossas ações também, enquanto seres espirituais, enquanto seres aqui que habitam neste planeta, pois o universo não entende só o que nós falamos. Ele entende e escuta, então, para ficarmos atentos sobre essa questão, né? O universo ele não entende só o que nós falamos, mas o que está conectado com o nosso coração. E quando nós falamos em amor, nós vibramos no ódio. Então, sabe, dentro de nós está o ódio. Então, o universo entende essa energia, porque somos energia. Se falamos em abundância, abundância no sentido amplo, geral, né? Não só abundância na questão do dinheiro simples, porque também sabemos que o dinheiro também é uma energia, a gente também tem que olhar para isso, né? Tudo que é tangível, tudo que pegamos, tudo que tocamos, mas em si não é só essa abundância, abundância de paz, de equilíbrio, de amor, de prosperidade, de tudo que está cerca neste planeta. E aí vibramos na escassez, vibramos no reclamar, vibramos não ao agradecimento, desculpa, né? Não somos gratos à vida, a tudo. Então, assim, tudo isso temos que lembrar, né? Como eu já falei, citei aqui antes, somos energia, somos o todo manifesto, somos o todo manifesto, o nosso self, né? Como eu já falei, e até a irmã Joana de Ângeli fala muito sobre o self e o ego que o Jung estudou. Então, assim, somos a centelha divina que habita dentro de nós. Somos esse self, né? E, então, se somos essa centelha divina que habita em nós, tem que estar em consonância com o nosso ego, com a nossa consciência. Então, trazer à luz a consciência para que façamos o bem de fato, né? E não só falar da boca para fora. E realmente mostrar quem somos na nossa essência, né? Porque um dia fomos criança e o Cristo também fala dessa pureza de alma que nós temos, né? Então, quando uma criança nasce, por exemplo, ou até quando está na barriga da mãe, que está toda assim, parece um ovinho todo, ou seja, ali há uma união do ego e do self, é tudo, é o todo manifesto, somos tudo isso aqui, somos energia, somos a centelha divina que habita dentro de nós. Então, Cristo, ele vem para nos falar sobre essas questões, mostrar que elucidações preciosas, indispensáveis que precisamos fazer para que esse planeta realmente, de fato, se regenere, né? E o ego e o self, como eu falo, como a própria também Joana de Ângeles fala, né? Devem caminhar juntos no processo de individuação do si mesmo, aprofundar-se no autoconhecimento, se conhecer, né? Porque quando nós conhecemos, percebemos o outro, temos compaixão pelo outro, conhecemos o outro, abrimos para o outro, mas primeiro temos que entrar, né? Como diz assim, é uma redundância, mas assim mesmo, é entrar para dentro, no profundo do nosso ser, da nossa alma, é individuar, é se conhecer, né? E só com esse processo de individuação é que a gente consegue também a ascensão, a ascender. Não no sentido de ser melhor, né, do que ninguém, nem pior, mas é fazermos o nosso
dentro daquilo que está na nossa essência. O que está dentro da nossa essência? Vocês já pararam para pensar sobre essa questão? Porque a essência é aquilo que trouxe de mais puro, que nós trouxemos de mais puro para este planeta. Né? Se estamos aqui, temos algo a servir, é o servir, né? Então, qual é a nossa questão aqui nesse planeta? Não só no sentido, claro que nós temos que trabalhar, vivemos em um mundo, né? Isso não está errado, nada de trabalhar, mas é o servir, é estar pronto para mim e para o próximo. Né? E isso também pode ser de uma forma remunerada, porque o médico também, quando ele trabalha, ou outra questão, ele está ali a serviço de alguém ou de algo, mas que ele também, em contrapartida, tem uma remuneração, tem o seu ganha-pão. Então, olharmos para isso e quando cuidamos da nossa energia, das nossas vibrações, esta transição moral e espiritual, quando não cuidamos dessa energia, né? Então, isso acarreta o nosso físico, como realmente temos visto aí, né, durante esses 2 anos, e que temos visto porque quando nós não cuidamos da nossa moral e do nosso espírito, então o nosso físico padece com os desvairados que dão abrigo ao mal, ou seja, estamos dando abrigo ao mal, e investem contra os ativistas, aqueles que querem o bem, aqueles que querem levar a boa nova, querem levar a mensagem da nova era, né, que o Cristo trouxe há mais de 2000 anos e ainda não compreendemos isto. E esses ativistas que vêm com esse propósito de propagar a nova era, querem o bem, fazem o bem, e propaga o amor universal, né? A justiça de forma igualitária e das oportunidades, né? Então, assim, uma justiça onde todos têm direito, onde todos tenham direitos e igualdades de oportunidades, né? E também não podemos ignorar a situação moral e espiritual refletindo também na política e na economia, onde o mundo passa por um momento de alta gravidade quando desmoronam poderosas civilizações com o instrumento de demolição da lei, do progresso, e de outras que substituem a lei do progresso por escravidão. Então, assim, muitas coisas, né, como aconteceu, por exemplo, com a Torre de Babel, quando uma construção, ela não está bem fundamentada, não está bem sedimentada, ela vai ruir, ela vai cair. Para que o progresso surja, para que o novo surja, para que a regeneração aconteça neste planeta. Então, muitas coisas vão acontecer, grandes potências, né? Não é porque a gente quer isto, não, claro que não. É porque o planeta realmente carece disso, ele pede por isso, por esta mudança. Olharmos também para as questões ecológicas, né? Para a questão também espiritual. As pessoas estão muito assim nas suas vaidades, no seu egocentrismo, no seu egoísmo. Então, olhar para isso com mais justiça e esse progresso, né? Trocar essa escravidão do homem pelo poder para o progresso, com despeito. E muitos, né, trazem o desrespeito à cidadania, a liberdade das pessoas em razão dos interesses individuais e não coletivo. E o Cristo também traz essa mensagem neste livro, fala muito sobre essa questão coletiva, né? E assim, por que os políticos não têm que pensar nele, tem que haver uma política pública, uma política para o interesse do coletivo, não da individualidade.
E eu não digo só o político que nós votamos, porque nós fazemos política em todas as partes da nossa vida. Nós fazemos política na nossa casa, fazemos política, então olharmos com mais justiça para isso. Fazemos política no centro espírita, fazemos política nas igrejas. Em tudo se faz política, isso não é mal, isso não é ruim, mas que essa política seja de forma coerente, seja de forma olhando para o próximo, olhando para o coletivo, né? E assim também o que acontece? Estes políticos ignoram a hediondez. O que é a hediondez? São crimes bárbaros, coisas que nefastas, que fazem pela humanidade e que as pessoas não se dão conta do mal que fazem, né? E isso, claro, vai vindo essas elucidações, né? O planeta vai passando por esse processo e vai mostrando, vai assim abrindo como se fosse um sol, em que fala assim, ó, pá, tem que ver, tem que enxergar isso, eu vou colocar luz sobre isso e vocês têm que enxergarem, querendo ou não querendo, vai ter que passar pelo processo da dor, esse processo dolorido que nós estamos passando, porque muitos desses regimes autoritários, em razão dos seus interesses, que administram as nações em geral, né? Então, assim, pensando só em si, no seu próprio umbigo e não olhando para o coletivo, para a sociedade. E Aristóteles também fala sobre essa questão, né? Quem estuda direito, que fala muito sobre isso, sobre essa liberdade, essa igualdade. Também, né? Tem a fraternidade também. E assim, né, ou em outrora, né, quando eu digo outrora, há anos, há séculos, talvez, quem sabe, dias próximos do passado, o islamismo, que é uma coisa histórica, né, passou a ser considerada dentro do mundo a doutrina religiosa que mais crescia no planeta terrestre. E aí veio também essas questões, os exemplos dos terrorismos, né, de impiedade de alguns de seus membros de forma cruel, né? E assassinam e matam e usurpam, né? Bom, e os exemplos desse terrorismo, né, da impiedade de alguns de seus membros, em vez de encontrarem repulsa da civilização, recebiam apoio, mentes encarnadas em desvarios e de psicopatas que fracassaram na conquista de projeção, refugiando-se nos antros do ódio, aderindo-lhe aos programas nefastos de crime, de morte e de destruição da cultura, tanto da cultura ocidental como da cultura oriental, e em suas perspectivas, em suas respectivas nações, desde que voltados contra os interesses de outra etnia ou facção da mesma doutrina religiosa. Os seus ayatolás, né, como fala também nessa questão dessa religião, ressalvadas algumas poucas exceções, em vez de incentivarem contra a desoladora situação em que se encontra, respaldado pelo Alcorão, né, o seu livro sagrado, estimulavam a desordem, né? E então, objetivando dominar o mundo, dominar a sociedade, com as propostas de violência de um lado e do outro, da submissão dos seus caprichos. Então, quando eu falei lá também sobre a questão política, né? Então, os caprichos mórbidos. E isto também faz com que aumente o número de adeptos a esse fanatismo, né? Que eles dizem religião, que eles falam que é uma religião, mas na verdade é muito impregnado pelo fanatismo, preservando seus hábitos e mantendo os descendentes limitados pelo muro da ignorância, escravagistas, né, escravizando o povo. Então, assim, parecia inevitável que esses povos, dentro
de algumas poucas dezenas de anos, tornassem muçulmanos, né? E aí mostra também, e o que não seria uma lástima, porém recusando Jesus, constituiria um perigo às liberdades humanas, como eu falei lá acima também, né? Há um retrocesso de largo porte no desenvolvimento do planeta, no desenvolvimento do progresso, e tendo como obstáculo a sua renovação para um mundo de regeneração, que é esse mundo que nós estamos agora nesse processo, né? E como sabemos, ninguém, força alguma, pode erguer-se em forma de impedimento aos desígnios do divino, aos desígnios do Cristo, aos desígnios de Deus. E aí vem reencarnando espíritos livres nesses países, adotando os recursos de comunicação virtual, né? Porque também é uma grande coisa que está sendo mais ainda fortemente veiculado sobre essa questão dessa comunicação virtual, ou seja, como somos energia, né? Olha que coisa bela também, isso aqui já é uma comunicação virtual que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, para a gente propagar o bem, né? Que facilitam o contato com todo mundo. Então, esses ativistas, pessoas estão sendo reencarnadas nesses países, nestes lugares, para que traga uma boa nova, para que traga a mensagem da nova era. Mesmo sobre a adaga das duras leis que ameaçam e que infringem, tomando contato com o Ocidente, né, de um para o outro, essas redes de comunicação social por intermédio da internet passaram a ser instrumentos de relacionamento e de advertência para os males que se prolongavam nessas pátrias sofridas, nas mãos de ditadores insanos, havendo surgindo o levante do sofrimento e surgindo a denominada Primavera Árabe. E que é Primavera Árabe, olhando para assim a questão da estação, né? A primavera é aquele que traz o vigor, traz a alegria, traz a leveza, né? O colorido, as cores. Então, assim, tá vindo com essa nova chegada desses espíritos encarnados aqui na Terra, essa primavera árabe que se aproxima, que está, na verdade, já está acontecendo no nosso planeta. Então, como eu estava falando, né, com relação à queda de alguns tronos e o que neles sentavam, se foram vítimas das mesmas crueldades utilizadas contra os seus reais supostos inimigos, ceifando-lhe as vidas hediondas. Podemos observar ao longo da história, com relação ao maior número de guerras da humanidade e na humanidade, de alguma forma, sempre teve a religião, né, deste ou daquele teor como responsável, o que a torna abominável. E cabe a nós espíritas e cabe ao espiritismo a missão de modificar esse conceito por meio das propostas fundamentadas na certeza da imortalidade da alma e da justiça divina também, que através das reencarnações, conscientizando-se a todos nós e a humanidade, que sempre se recebe conforme se distribui, né? Então, é a questão da causa e efeito. E neste mundo da nova era, as religiões não estarão tão em voga assim. E sim a retomada do despertar, o pensamento, auxiliando na evolução da fraternidade entre todos os povos,
e uma só única família, distinta de raça, de sangue, de paixões, na qual todos fruirão das bênçãos da harmonia. De igual maneira, vem trazendo também nessa reflexão os cantores da verdade, os grandes poetas dos tempos idos estão retornando pela reencarnação, a fim de auxiliarem na grande arrancada do progresso libertador, desse espírito livre que somos, né? Os judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, esotericistas, religiosos de outras designações, espiritualistas em geral ou não, pensadores e cientistas que se encorajem de consultar os livros sagrados, de consultar a Bíblia, que se fundamentem nas suas crenças, constatarão que a reencarnação é o cadinho purificador das impurezas humanas e facilitador do progresso infinito do espírito. Então, estamos caminhando para esse chamado do Cristo, né? Sobre esse espírito livre. Como que é esse espírito livre? Não preso a uma religião, não digo no sentido mal, ruim da palavra, não no sentido bom, desculpa, mas essa religião que fecha, né? Que deixa a gente preso, ou que traz algo que não é bom. E como fala lá no livro, justamente sobre a questão da religião como forma de escravizar o ser humano, e o Espiritismo vem trazer isso para nós, para que possamos levar a mensagem da Boa Nova para estes irmãos, e que tenhamos mesmo a compaixão para com cada um desses irmãos que estão ainda neste planeta e os que estão aportando aqui, para que seja de fato um planeta da Boa Nova, da regeneração, e que esse amor universal estará em todas as religiões, em todas, porque nós somos espírito, não tem como, nós somos energia, somos o todo manifesto. Então eu deixo essa mensagem hoje para vocês, e que possamos refletir acerca da nossa espiritualidade. Um grande beijo, muita luz, muita paz.